De volta com o Educador Entrevista, recebemos agora ao vivo o prefeito Juninho Gaspar. Prefeito, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a toda a nossa população que nos acompanha. Sempre é uma grande satisfação poder ter a oportunidade de estar presente para a gente poder conversar, bater um papo, falar sobre a nossa cidade, sobre todas as ações que estão acontecendo, o trabalho da Prefeitura Municipal, as políticas públicas implementadas, as nossas obras que já foram entregues, as que estão em andamento, os projetos que nós estamos preparando para o futuro do nosso município e também para falar sobre os problemas que nós temos. Nós temos muitos problemas ainda na nossa cidade, nós temos problemas que são problemas históricos do nosso município e também estamos implementando diversas ações para poder, se não resolver definitivamente a curto e médio prazo, mas para poder deixar preparado essas ações para o futuro. Bom, estamos aí no mês de aniversário da cidade, né? Vimos um pouquinho do que foi o Comemora Batatais. Ontem tivemos encontro aí do antigo mobilismo, né? Uma série de atividades para preencher aí as comemorações do mês. Nós estamos no mês de março, 14 de março, Batatais completou 185 anos de história, de tradição, de muitas glórias. Nós temos um mês repleto de atividades turísticas, atividades culturais, e eu quero aqui parabenizar toda a nossa Secretaria de Cultura e de Turismo pelas atividades realizadas aqui no nosso município, em parceria com diversas associações, porque todas as ações que nós estamos realizando, Luciano, também tem a participação de entidades, de associações, de pontos culturais do nosso município. Nós estamos valorizando muito a cultura batataense, os artistas locais, as associações do nosso município. Ontem mesmo nós estivemos no Lago Municipal, com a Associação Batataense de Antigo Mobilismo. Ela é uma associação que ela tem a utilidade pública municipal, que realiza um fantástico trabalho. Depois que nós entregamos ali os quiosques do Lago Municipal, do Lago Artificial, nós temos ali muitas e muitas pessoas utilizando o local. Foi mais um ponto que nós devolvemos para as famílias de Batatais. Ontem muitos turistas, muitas pessoas da região, encontrei pessoas de Brodowski, de Araraquara, de São Carlos, pessoas que estavam na nossa cidade para acompanhar o evento, participar das comemorações do aniversário de Batatais e fazer com que, através do turismo, nós fomentemos aqui no nosso município a geração de emprego, a geração de renda e valorizamos também as nossas tradições e as nossas culturas. Perfeito. Vera, parabenizando pelo trabalho e perguntando, prefeito, como é que está o cronograma da questão do asfalto, em especial dos bairros que tem a problemática lá das mangueiras de água que precisam ser trocadas. Quero mandar aqui um abraço para a Vera, desejar uma boa semana. Hoje, segunda-feira, nós temos um planejamento de asfalto. Na nossa gestão, nós temos aí um lema de que nós temos asfalto novo todos os anos. Nós começamos lá em 2021, já recapeamos lá a Vila São Francisco, o Jardim Primavera, o Auxiliadora, e todos os anos nós estamos aí fazendo com que vários bairros recebam um novo recapeamento e nós temos asfalto novo todo ano. Então nós estamos nessa programação, nós recapeamos já esses bairros. Nós, na primeira etapa, a nossa ideia era fazer com que os bairros fechados fossem os bairros que fossem receber e contemplados esse primeiro momento de asfalto, mas nós tivemos algumas questões, complicações burocráticas, de ordem de questionamentos na licitação. Então nós tivemos que inverter essa lógica da licitação. Então foram recapeados primeiramente as principais vias da cidade, as vias de maior fluxo, onde as pessoas transitam geralmente para o centro da cidade e para os bairros e também para o distrito industrial, onde nós temos um fluxo muito grande de trabalhadores. Então essas vias elas foram completamente recapeadas e reformadas. Aqui eu cito como exemplo a Mário Martins de Barros ali no Central Park com a Vila Lídia, a Evaristão ali no fundo da Coab do Jardim Anselmo Testa. Nós temos também a Júlio Mesquita, nós temos aqui na Vila Cruzeiro aqui, a Rua São Paulo, a Rua Arthur Lopes de Oliveira, ali na Vila Lídia. Nós temos, enfim, diversas grandes avenidas que foram recapeadas. Nós começamos a segunda etapa também, recapeamos outros bairros, Jardim Simara, Santa Rita, Jardim Helena, nós terminamos agora, estamos terminando agora
o Jardim Ouro Verde, estive lá pela manhã conversando com os moradores, fizemos Joaquim Marinheiro, né? E nós vamos iniciar agora nesta semana, inclusive, eu já quero convidar para amanhã, Luciano, os moradores lá do Jardim Alvorada, né? No Jardim Alvorada nós temos esse grande problema, aqueles bairros que receberam aquelas mangueiras pretas, né? E que elas vivem estourando, né? Então lá, faz o buraco, arruma o problema e no outro dia novamente está estourado. Lá no Jardim, lá no Alvorada, nós tivemos a licitação há bastante tempo, nós tivemos problemas também de ordem burocrática e finalmente chegou o momento. Amanhã à noite nós estaremos lá presentes, quero convidar a população, a gente vai estar lá no campinho para fazer uma audiência pública com a comunidade, para explicar como vai ser realizado esse trabalho, porque nos bairros onde nós temos a mangueira preta, não adianta fazer o recapeamento. A gente tem que fazer um trabalho de abrir todas as ruas, do meio da rua, abrir todas as calçadas de todas as casas, trocar toda essa mangueira preta pelo encanamento, deixar todas as ruas na terra, abertas, para aí sim, posteriormente, fazer todo o recapeamento. Então, por um determinado período, os moradores passarão por grandes transtornos e depois sim vai vir o recapeamento para que o bairro ele fique completamente recapeado. Além do Jardim Alvorada, nós temos uma dezena de bairros que tem esse problema. Nós já fizemos os projetos, começa ali no Jardim Virgínia, passa por parte do Cana Verde, do Penholato, do Elisa, do São Carlos. Então é uma dezena de bairros que nós temos esse problema. A nossa equipe da Secretaria de Obras e Planejamento já identificou esses locais, já fez o projeto e a estimativa de custo de quanto fica para fazer essas implementações desse trabalho. Então nós estamos em busca dos recursos para poder fazer essas novas intervenções, mas nós não temos ainda uma data prevista, mas nós já identificamos os bairros, já fizemos o projeto, estamos buscando recursos, seja eles da esfera federal, estadual ou também recursos próprios, mas é um valor muito alto, então nós temos ainda que buscar esses recursos para poder fazer esses investimentos. Perfeito. E lembrando essa questão, não é? É uma ação que demanda tempo, né? Desde planejamento, trabalho, ação e tempo de obra também, não é? Porque tem que se quebrar e refazer toda a estrutura de novo. Ah, com certeza, é por isso que eu digo para o pessoal. Amanhã nós estaremos, não só eu, mas toda a nossa equipe, a Secretaria de Obras e Planejamento, presentes lá no Alvorada para conversar com a população. Nós temos um grande problema lá que há muitos e muitos anos o bairro ele se encontra nessa situação muito triste, com muitas dificuldades, né? Praticamente já não tem mais asfalto porque é um problema crônico, como em outros lugares na nossa cidade, e é isso, tem que refazer, tem que abrir todas as ruas, abrir todas as calçadas, trocar todas as mangueiras para o encanamento novo, e depois que fizer todo esse trabalho, não adianta fazer em um local e depois fazer em outra. A gente tem que fazer na rua toda, em várias ruas. Enquanto isso vai ficar aberto, vai ficar na terra, a gente vai ter o problema, se fizer muito sol, da poeira, se chover, o problema do bairro, então vai causar transtornos para a população. Então a gente vai explicar tudo o que vai acontecer para depois sim ter o asfalto novo. Então, para fazer essas melhorias, a gente vai passar por um determinado período com algumas dificuldades e com algum tipo de transtorno. Marlene, parabenizando pelas benfeitorias na cidade e perguntando a respeito, né, do que foi noticiado das casas populares. Prefeito, existe alguma previsão dessa construção e de localização? Olha só, Luciano, a Câmara pegou a gente até tomando um cafezinho aqui, né? É um bate-papo com café. Sim. Quero mandar um beijão para a Marlene, né, e dizer que nós estamos em duas grandes ações em relação à questão de casas populares, né? Há muito tempo Batatais ela não tem essas benfeitorias sobre casas populares. Durante a pandemia também, desde 2020, os programas de habitação de interesse social, eles foram suspensos, tanto em relação aos programas do governo federal, como também do governo do estado. Nós estivemos tanto no Ministério das Cidades, como também na Secretaria de Habitação no governo do estado de São Paulo, e fizemos o cadastramento de Batatais e várias solicitações. Logo no início do ano passado, no ano de 2023, esses cadastros foram reabertos. Novamente, nós estivemos lá em Brasília, no começo do ano passado, estivemos com o ministro, com o Jader, que é o ministro das Cidades,
que cuida do programa Minha Casa Minha Vida, acompanhado do deputado federal Baleia Rossi. Na oportunidade também estive acompanhado do vereador Rastelli, hoje nosso secretário de obras, do vereador Ronaldo Camargo e também do vereador Abidenor. Lá nós fizemos toda a parte burocrática de documentação novamente para inserir Batatais no programa Minha Casa Minha Vida. No final do ano de 2023, no dia 27, 28 de novembro, saiu a portaria em que Batatais foi incluído com 155 novas moradias. E agora, no último mês, novamente estive com o nosso secretário de obras, o vereador Rastelli, lá em Brasília, para poder finalizar alguns detalhes, para que a gente pudesse finalmente fazer a aquisição desta área. Inclusive, encaminhei para a Câmara Municipal um projeto de lei em que autoriza o município de Batatais a fazer a doação dessa área para o Fundo Nacional de Habitação Social, porque o governo federal que faz a utilização da área para poder fazer o trabalho de entrega dessas moradias. Além disso, nós temos um outro trabalho que é junto ao governo do estado. Na última semana nós estivemos em São Paulo também, estive eu, o André Calçados, e nós conversamos com o subsecretário de Habitação e Urbanismo, Pólice Neto, e lá nós falamos sobre o Minha Casa Paulista, que é um trabalho em que o município, o governo do estado, o governo federal e também a iniciativa privada participam desse grande projeto. Nós identificamos áreas institucionais no município, o município entra com a doação da área, o governo do estado faz o pagamento da entrada, porque muitas vezes a dificuldade do cidadão é fazer com que a entrada seja paga, porque geralmente fica em cerca de 10 a 15% do valor da residência, e essas residências de interesse social, elas estão entre 160 e 180 mil reais, e o governo federal, ele entra com taxas de juros subsidiadas com valores menores, para que as pessoas que recebem até 2 salários mínimos possam adquirir a sua primeira residência, a sua primeira moradia. Então é um trabalho em que participam o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, e nós fazemos um chamamento público para que as grandes construtoras que tenham interesse, elas se habilitem e façam suas propostas. É um modelo diferente e quem fizer a melhor proposta, com os melhores materiais e com a casa com o tamanho maior, é quem vai ser a vencedora deste certame. Então a gente vai poder oferecer as melhores condições com o melhor material para aquelas pessoas que mais precisam. Então é um modelo completamente diferente, é um modelo novo, diferente do que nós temos, Luciano, lá no Clareadal Piccolo, que hoje as mensalidades, as parcelas são extremamente altas, extremamente caras, as pessoas mal conseguem pagar essa prestação, e nós teremos nesse novo modelo prestações aí de no máximo 450, 500 reais para poder proporcionar novas oportunidades para a nossa população. Então a Prefeitura de Batatais está trabalhando nesse sentido, junto com o governo federal e também junto com o governo do estado, para que a gente possa oferecer habitação, moradia popular e atender toda a demanda que a nossa cidade tem, oferecendo essas moradias de interesse social e interesse popular para a nossa cidade e para os nossos moradores. Muito bom. Por isso também, tem que ter um pouquinho de calma e tranquilidade, porque aí tem todos esses ajustes, todo o trâmite para a definição correta de tempo e de área, né, prefeito? Exatamente, nós temos toda a questão de aprovação de área, inclusive no Minha Casa Minha Vida, nós tivemos que oferecer para o governo federal identificar várias áreas no município. O governo federal faz a escolha da área, essa área necessariamente, para ser contemplada, ela tem que estar próximo de unidades básicas de saúde, de unidades escolares, de creches. O governo federal, ele identificando essa área, ele fala para o município, essa área ela se enquadra no nosso programa, e se a área não for do município, o município tem que fazer ou a desapropriação desta área, ou ele tem que fazer a compra dessa área de forma amigável com o proprietário. Então é uma questão extremamente burocrática, o município ele já está dando andamento em todos esses procedimentos para que a gente possa atender todos esses requisitos. Em relação ao Minha Casa Paulista também não é diferente. Nós temos uma série de legislações a serem aprovadas pela Câmara Municipal e a partir daí também as pessoas têm vários requisitos a se enquadrarem para poderem também participar desses programas. Por isso, o tema aqui é paciência, porque as coisas estão sendo encaminhadas
lembrar isso, não é? A gente ficou por um período muito grande com os programas federais e estaduais interrompidos, não é? Naquela maneira tradicional que a gente estava acostumado de Coab, CDHU, enfim, né? Entrou Minha Casa Minha Vida e que virou modelo por muitos anos. Exatamente. Então, hoje nós temos uma forma diferente também, em que o governo federal ele mudou algumas estratégias também, até para melhorar a qualidade das moradias, Luciano, para poder oferecer melhores condições para aquelas pessoas que mais precisam, inclusive porque, passada a pandemia, nós temos reflexos sociais, né? A queda na renda das famílias caiu muito, ela diminuiu muito essa renda das famílias, então nós estamos vivendo uma nova realidade e o governo federal, sensível com essa situação, e o governo do estado também, e o município pensando nessas pessoas, nessas famílias, nós temos uma forma diferente de encaminhar essas questões para que a gente possa atender da melhor maneira possível aquelas famílias que mais precisam de moradia. Por isso a gente tem algumas questões que são mais burocráticas, então a forma de implementação é uma forma diferente e também não só o município e não só o governo federal e o governo do estado, eles estão se enquadrando nessa nova forma e nesse novo processo de encaminhar essas questões, como também a população ela vai ter também que se enquadrar em novos requisitos para poder participar do programa. Perfeito. Também aqui participando conosco, Celinha Capato, mandando um abraço e um beijo para o prefeito e para o vice, Ricardinho, e pergunta quando voltam as atividades do Fundo Social ligadas ao Fundo Social de Solidariedade. Ela está dizendo que está com saudades. Quero mandar um beijo para ela, para a Celinha, agradecer também por todo o carinho e consideração, dizer que nós voltamos às atividades do Fundo Social, nós suspendemos porque nós começamos uma grande reforma lá no prédio do Fundo Social. Eu acredito que no máximo em mais 30 dias é mais uma grande obra que nós vamos devolver para a nossa comunidade, nós vamos entregar para a nossa terceira idade, porque se tem projetos que essa administração preza é para cuidar da terceira idade, para cuidar dos nossos idosos. Tanto é que nós ampliamos as vagas do Renascer, nós resgatamos o projeto maravilhoso que nós tínhamos em parceria com o Claretiano, que é o Centro de Atenção à Saúde do Idoso, o CASE. Então nós nos comprometemos e nós entregamos muito para a terceira idade de Batatais, porque nós temos esse compromisso, não só com a primeira infância e com as nossas crianças, mas também com quem já muito produziu, já muito entregou e já muito fez pela nossa cidade, que são os nossos idosos. Então eu acredito que no máximo em mais 30 dias nós vamos entregar completamente reformado ali o prédio da terceira idade. Nós estamos também finalizando algumas questões na piscina ali, que o pessoal gosta muito da piscina, Luciano, tem alguns problemas crônicos ali, né, mas a gente está trabalhando para devolver todas as atividades e voltar ao nosso renascer. Perfeito. E lembrando que o fundo passa a funcionar no mesmo espaço, né? Ele sai do SIAC, né? O SIAC está sendo desocupado e o fundo vai para o espaço do CCI, correto? Isso, vai funcionar tudo no mesmo local, né? Nós teremos lá, uma série de ações desenvolvidas, até porque em relação à legislação nacional que nós temos, que contempla a assistência social, né, e também os fundos nacionais de solidariedade, nós temos uma legislação específica que faz essa integração. Então nós estamos apenas adequando a legislação, né, e ampliando esse atendimento, né. Eu acredito que a ampliação desse atendimento vai ser benéfico para todos, para a assistência social, para o Fundo Social de Solidariedade, para a terceira idade, e o objetivo cada vez mais é prestar um serviço melhor, ampliar as atividades para que todos possam participar. Muito bom. José Antônio está parabenizando a gestão em especial na questão dos recapes. Pede atenção aí a um pedaço da rua Antônio Claré, não é, no Castelo, que vive sendo feita a operação tapa-buraco, mas a rua está muito remendada, se não seria possível já o recap. Quero mandar um abraço aqui para o José Antônio. Lá no Castelo a gente fez vários recapeamentos em várias ruas que precisavam também de recapeamento. Até o final desse ano aqui, é sempre bom a gente repetir, nós temos aí várias fases do programa de asfalto da nossa cidade. Nós estamos nesse momento na segunda fase. O objetivo é que até dezembro sejam investidos cerca de 35 milhões de reais e que sejam asfaltados 56 quilômetros de vias públicas, né? Alguns trechos de alguns bairros, que são as ruas que são às vezes menos movimentadas, que ficaram nessa segunda fase,
elas estarão entrando na terceira fase, né? Nós temos todas as ruas, elas estão mapeadas, anotadas. Então, na terceira fase, quando a gente terminar esses bairros fechados que nós estamos fazendo, nós vamos fazer esses trechos de ruas que ficaram não só no Castelo, mas no Riachuelo, em vários bairros da nossa cidade, lá nos Bancários, no Altinarantes, em alguns bairros ficaram alguns trechos de ruas onde o movimento é menor, onde nós vamos realmente nessa terceira fase contemplar esses locais. Muito bom. A gente falou aí, né, da questão do recap, especificamente em bairros que tem problema com a tubulação. Armandinho aqui está parabenizando o prefeito pelo grande serviço e tocando nisso, né, de loteamentos aí com esse tipo de tubulação. Hoje a legislação já não permite mais esse tipo de tubulação, né, ou seja, de um tempo para cá a gente já não enfrenta mais isso porque foi revisto aí o Código de Obras. Exatamente, Armandinho, naquele momento, naquela ocasião, era permitido se fazer daquela forma, né? Até foi autorizado e foi feito porque a legislação daquele momento permitia que fosse feito. Né? Eu acredito que com o passar do tempo, né, identificando que esses problemas foram acontecendo de forma recorrente, causando um grande prejuízo para todos os moradores e principalmente para o poder público, porque depois de 5 anos de entregue os loteamentos e os bairros, toda a responsabilidade passa a ser do poder público, que tem que fazer grandes investimentos. E como nós temos muitos bairros nessa situação, o investimento muitas vezes ele se torna inviável que seja feito somente de uma vez. Então é por isso que nós estamos fazendo um planejamento e buscando recursos para que a gente possa, aos poucos, contemplar os bairros necessários. Hoje, a legislação já não permite, os novos bairros eles têm uma determinação e uma especificidade de encanamentos que tem que ser feitos para que a gente não possa mais cair nesse erro e que a cidade ela não sofra mais com esse tipo de situação. Uhum. E é importante destacar isso, né? Porque ano a ano a gente viu evoluir essa condição, né? Antigamente se entregava inclusive até bairros sem asfalto, né? Hoje a legislação não permite mais, ou seja, uma série de condicionamentos agora para as construções. Exatamente, Luciano. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu falo para o pessoal fala assim, e aqui no Caiapós ou aqui na chácara dos médicos, não vai chegar o asfalto, não vai ter asfalto? Né? Eu estou morando aqui agora, mas é que esses bairros, eles foram feitos para não ter asfalto. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, as diretrizes e as condições desses bairros, eles foram feitos para que, naquele momento, eles lembrassem condomínios de chácara, lembrassem aquele ar de zona rural. Uhum. Então, eles foram contemplados e concebidos daquela forma, para que não se tivesse realmente nenhum tipo de benfeitoria dessa forma. Né? Então, nós não temos asfaltos, porque o bairro ele foi feito exatamente para não se ter asfalto. Né? Então, algumas pessoas às vezes perguntam, eu pago o meu IPTU e na minha rua não tem asfalto. Mas é porque o seu bairro ele foi feito e concebido para não ter asfalto na sua rua. Né? E depois de determinada época, hoje todo o loteamento, a infraestrutura é de responsabilidade do loteador. E lá atrás, quando o município fazia algum tipo de loteamento, todos os moradores eles eram responsáveis por contribuir de uma forma ou de outra para que fossem feitas essas infraestruturas. Tinha um carnezinho do asfalto. Exatamente. Que as pessoas os mais jovens não vão se recordar disso, mas o pessoal mais antigo lembra e às vezes me pergunta, e aquele carnezinho do asfalto que tinha, hoje não tem mais? Não tem, porque hoje os bairros, eles obrigatoriamente, o loteador tem que entregar o bairro com toda a infraestrutura pronta e com 5 anos de garantia, tanto não só na parte de infraestrutura, de água e esgoto, de iluminação pública, mas também para manter as praças e áreas verdes com manutenção e cortadas. Então, isso é muito importante também para a população, nos bairros novos, para poder cobrar o loteador ou falar para a prefeitura para que a gente possa notificar. Né? Então, eu acredito que isso é muito importante, Luciano, para que a gente possa ter essa ciência. Então, às vezes algumas pessoas perguntam, e o meu bairro? Além disso, Luciano, nós temos algumas ruas e travessas no nosso município que não receberam asfalto ou não têm asfalto, porque elas estão em cima de córregos ou em cima de tubulações antigas, que para poder fazer a abertura desses locais, as casas que estão em volta podem correr riscos estruturais e poderem cair. Né? Então, alguns locais têm a dificuldade de receber, porque não é só simplesmente passar o asfalto.
né, a parte que tem lá de tubulação, ela não aguenta, ela precisa ser completamente trocada. E para abrir toda essa parte de estrutura e trocar essa estrutura, muitas vezes a gente vai ter a dificuldade, porque essas casas podem ter as suas estruturas abaladas. Então, eu cito aqui como exemplo, ali a Travessa Lourenço Bettarello. Inclusive, eu já pedi para a engenharia, já fez estudos, o que se precisa ser feito, né? Precisa abrir a rua, precisa trocar todo o encanamento, toda a tubulação, ali passa um córrego, né? E algumas casas estão muito próximo desse local e podem sofrer consequências de que essas casas podem cair, né? Então, às vezes, a gente não tem condição de fazer não porque o município não quer, mas porque é inviável da parte de questões de infraestrutura. Pode ser que amanhã nós tenhamos uma tecnologia diferente para que seja feito, não é verdade? Então, tem todos os requisitos. E é interessante a gente destacar isso, porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, nos bairros que foram concebidos como estrutura de chácara, não é simplesmente só fazer o asfalto, é conceber toda uma estrutura de drenagem, galerias, então exige um projeto maior e uma obra que demanda mais recurso e mais tempo, como foi feito, por exemplo, no garimpo, o pessoal que acompanhou aí gradativamente as melhorias no garimpo, se lembra que não era só o asfalto, foi feita toda a estrutura de galeria para a organização do espaço. Exatamente, às vezes o pessoal acha que é só passar o asfalto, mas não é passar o asfalto, a gente tem toda a questão de infraestrutura que está debaixo da terra, que às vezes a pessoa não vê, mas a gente tem que fazer principalmente a questão de drenagem. Sim. Eu cito como exemplo aqui, ali na Avenida Ayrton Senna, onde nós estamos fazendo ali a duplicação, a gente vai transformar completamente toda aquela área, vai ser uma via duplicada, uma via onde vai ter calçamento, ciclofaixa, iluminação pública, mas a primeira fase, Luciano, é a fase de drenagem, Então, o maquinário que está lá hoje, ele está fazendo toda a abertura de acordo com o projeto para colocar a tubulação para fazer a drenagem, vai ficar lá debaixo da terra. Então, todos esses bairros também, não é simplesmente somente fazer o asfalto, passar o asfalto. Tem a questão de drenagem, tem a questão de água e esgoto, para depois a gente pensar na questão do asfalto. Então, esses condomínios que foram caracterizados como chácaras lá atrás, ele tem toda essa problemática para que hoje eles recebam a questão do asfalto. Então, simplesmente não é passar um asfalto no local. Estávamos falando de asfalto aqui, Ângela, perguntando da Vila Cruzeiro, especial Rua Espírito Santo, perguntando a possibilidade de recap, porque o asfalto está muito ruim, segundo ela. Por exemplo, ela, há 2 meses foi aberto um buraco para consertar um cano e até hoje não foi fechado esse buraco. A gente tem vários pontos complicados aí, mas que o pessoal do Obras tem esse levantamento. Tem sim, até quero mandar um abraço para a Ângela. Na Vila Cruzeiro ali a gente fez o recapeamento das principais vias, da Tomás Alberto e também da Rua São Paulo, e as vias paralelas ali, que são as vias secundárias, a gente inseriu elas nessa próxima fase, que é a terceira fase do programa de recapeamento. Como eu disse ali, que ficou no Castelo, no Riachuelo, ali no Altinarantes, nos Bancários, essas ruas paralelas e que tem um movimento um pouco menor, nós vamos colocar nessa terceira fase. Em relação quando abre alguns buracos nos encanamentos, às vezes não fecha, não é porque a prefeitura não voltou para não fechar, é porque muitas vezes o encanamento ele dá problema de vazamento, então ele tem que ser reaberto. Então, às vezes a prefeitura tem que deixar ele por determinados períodos para fazer a cura dessa emenda ou dessa troca de encanamento, ou quando chove também, essa água ela faz com que a terra que está lá, e se fizer um asfalto em cima, ele vai afundar. Então, vai ficar um buraco. Então, enquanto não estiver bem seco e bem firme, não dá para fazer o asfalto novo. Não dá para fazer, pelo menos, aquele tapa-buraco. Então, a gente precisa de um período para poder fazer esse trabalho. Então, a gente precisa de um período bem seco para que a gente não passe o recapeamento em cima ou o asfalto em cima e ele afunde novamente. Mas o pessoal ele tem esse mapeamento. Inclusive, eu quero falar sobre um trabalho que a gente está fazendo, Luciano. A gente vai completar em julho agora 1 ano. As pessoas já devem terem vistos na nossa cidade. Tipo aquele carrinho do Google que tem aquelas câmeras 360 graus, chama Mapser. Nós fizemos essa contratação no ano passado, nós vamos finalizar o primeiro ciclo agora em julho deste ano, para que a gente tenha todos os dados da nossa cidade, e esse veículo é um serviço de inteligência artificial que nós temos para identificar todas as ruas da cidade,
a situação do asfalto de todas as ruas do nosso município, em todos os bairros, o que cada rua precisa, onde a gente tem rachadura, onde a gente tem buraco, onde falta sinalização de trânsito, tanto vertical como horizontal, os terrenos baldios que tem mato, aonde falta calçada, né, as propagandas irregulares, aonde tem iluminação pública acesa durante o dia. Então, um serviço de inteligência artificial que faz com que a gente tenha todas essas informações e a gente tem um filtro lá. Eu vou colocar lá a Rua Espírito Santo. A hora que eu colocar a Rua Espírito Santo, ele vai me apontar aqui lá na casa da Ângela, bem na rua da Ângela, no numeral da Ângela, e vai me dar todas as coordenadas geográficas com a imagem do buraco que está lá de frente à casa da Ângela, para que a Secretaria de Obras ela faça esse reparo. Então hoje nós temos mapeado em nossa cidade todo esse trabalho. Então a gente vai em breve, Luciano, fazer com que essa informação e esse banco de dados, fechando esse ciclo de um ano, ele seja permanente para a nossa cidade. E a gente, com mais assertividade, a gente vai economizar, muitas vezes, o tempo do funcionário público e a gente vai economizar muito material para que a gente possa corrigir todos esses problemas com mais rapidez e com mais eficiência. Então esse é o nosso objetivo. Então, em breve, Ângela, com certeza absoluta, esse buraco ele vai ser fechado e todas essas ruas paralelas, principalmente aí na Vila Cruzeira, a Rua Espírito Santo e as outras ruas adjacentes aí, na terceira fase do nosso recapeamento, ela vai entrar para que a gente possa refazer o bairro completamente. Cristiano Lorenzini aqui parabenizando pelo trabalho e perguntando a respeito de Festa do Leite, né, prefeito? Como é que estão os preparativos? E a ideia é manter a quantidade de dias atuais ou voltar aos 9 dias? Agradecer também o Cristiano pela oportunidade aqui. A Festa do Leite ela vai acontecer do dia 10 ao dia 14 de julho. Provavelmente na próxima sexta-feira a gente vai fazer a divulgação de toda a grade de shows, de todo o trabalho que nós vamos fazer essa identificação para a população de Batatais. Inclusive, nós vamos fazer o balanço da Festa do Leite do ano passado. Esse balanço ele vai fazer com que a gente possa demonstrar para toda a nossa população como que foi a Festa do Leite e também anunciar este ano todo o trabalho realizado e que vai ser feito no nosso município. Então nós vamos fazer o anúncio da grade de shows, né, em relação aos dias. Nós conversamos com todos os comerciantes que participaram. No primeiro momento eles ficaram receosos dos 5 dias, mas com a festa durante 5 dias, eles identificaram que eles vendem o mesmo tanto ou até mais nos 5 dias do que nos 10 dias anteriores da festa. Então eu acredito que 5 dias é um prazo, pelo menos por enquanto, é um tempo determinado em que nós temos a possibilidade e a oportunidade de fazer com que todos saiam satisfeitos, que nós tenhamos bons shows e que os comerciantes eles tenham a oportunidade também de gerar emprego e de vender de forma de boa forma para poder também arrecadar os seus recursos. Muito bom. Mariane quer saber se o prefeito pode confirmar os cantores que estão vazando nas redes sociais. Está colocando aqui Gustavo, Luan, Jorge Mateus, Ana Castela, etc. Nossa, tem muito sempre cantor, tem. né? 5 dias de festa, Jorge. Tem muito cantor. Tem mais cantor do que dia de festa. Sabe, Mariane, aqui e o Luciano sabe bem disso, o mês de julho é um mês em que mais tem festa no Brasil, né? Então, a contratação de cantores nesse período é uma contratação muito difícil. Muitas vezes, até a gente querendo contratar os cantores, a agenda é uma agenda muito complicada. Eles têm muitos shows no Nordeste, muitos shows em todos as cidades e os estados do nosso país. Então, para conseguir acertar a grade de shows dos cantores, né, é uma dificuldade muito grande. Então nós estamos trabalhando para que a gente possa trazer a melhor grade possível de acordo com a disponibilidade da agenda dos cantores. Então vou antecipar aqui, algumas pessoas já falaram, o Henrique Juliano, o Gustavo Lima. Não, esses não vão vir. O Henrique e Juliano, inclusive, eles não vendem show para a prefeitura. Então para prefeituras, Henrique e Juliano não vendem show. Último bloco aqui de bate-papo. Gilmar também parabenizando pelo trabalho, prefeito, e colocando especificamente aí na questão da saúde, a questão não é sempre recorrente, né, que a gente enfrenta muitas vezes, de alguns medicamentos, prefeito. Aí ele pergunta se é uma questão de licitação, falta mesmo de medicamentos, ou se é uma questão de outras esferas que não enviam os medicamentos.
Essa é uma pergunta muito boa em relação à questão de medicamentos. Inclusive, nós temos hoje uma nova farmácia municipal lá na Avenida Washington Luiz, completamente moderna, com local para o pessoal sentar, com água disponível, banheiros, acessível para a população ir lá fazer a retirada do seu medicamento. Em relação à questão dos medicamentos, é sempre importante a gente esclarecer para a nossa população. O município de Batatais e todos os outros municípios, ele tem uma lista de medicamentos que o município obrigatoriamente tem que disponibilizar para a população, seja nas unidades básicas de saúde, seja na unidade de pronto atendimento, ou quando o médico faz o receituário na rede pública, para ele retirar na farmácia municipal. O que acontece? Hoje o município de Batatais tem 98% de medicamentos disponíveis na rede pública. Então, dos medicamentos que o município tem a obrigação de entregar, praticamente nós não temos falta de medicamento. Os medicamentos que faltam são medicamentos de alto custo. Esses medicamentos de alto custo são aqueles medicamentos que são de demanda judicial e que são de obrigação do governo do estado de São Paulo, né? E às vezes a pessoa, geralmente, não sempre, ela retira na farmácia municipal. Então vincula, o município, ele foi lá na farmácia e não tem o medicamento. Por quê? Porque a gente faz esse trabalho para o cidadão. O cidadão teria que ir em Ribeirão Preto, lá na DRS, lá em Ribeirão Preto, buscar esse medicamento. O que a Prefeitura de Batatais faz? Uma vez por semana, esse medicamento está disponível, ou a cada 15 dias, lá em Ribeirão Preto. A Prefeitura desloca um veículo, pega todos os medicamentos de demanda judicial lá na cidade de Ribeirão Preto, traz para a farmácia municipal e o cidadão vai lá e faz a retirada. Quando falta o medicamento, ou é feriado em Ribeirão Preto, ou nós temos algum tipo de problema, vai faltar o medicamento, a pessoa vai procurar a farmácia municipal e vai estar em falta esse medicamento. Mas não significa que o medicamento é de responsabilidade do município e que não é a prefeitura que não tem o medicamento. Então nós temos hoje 98% de todos os medicamentos da prefeitura de responsabilidade do município disponíveis na rede pública municipal, e os medicamentos de alto custo, que são de responsabilidade do governo do estado, realmente alguns estão em falta. Geralmente ou por conta de questões de licitação ou por conta da questão, geralmente, de os princípios ativos nos laboratórios estão em falta. Quando o município é obrigado a fazer a compra de um medicamento de alto custo, né, ou junto com o estado ou somente o município, né, às vezes demora de 90 a 120 dias, porque o município também não pode simplesmente comprar o medicamento. Ele tem que fazer a licitação, o processo licitatório, para comprar esse medicamento. E o paciente, ele tem que, a cada 6 meses, demonstrar a necessidade dentro do processo para poder retirar novamente esse medicamento. Se ele não fizer isso, o medicamento não vai ser comprado novamente. Então, só para esclarecer, dos medicamentos que são de obrigação do município, nós temos praticamente 100%, 98% desses medicamentos estão disponíveis. Perfeito. Paulo, né, pedindo uma atenção especial à segurança do Jardim Colorado, não é? Ele diz que o bairro muitas vezes passam poucas viaturas, em especial no período noturno, não é? Tem muitas pessoas que trabalham no período da noite e ficam com a residência fechada, ou, né, com idosos, etc., não é? Então tem um certo temor aí com relação à segurança no Colorado. Quero mandar um abraço para o Paulo. A questão de segurança é uma questão que a gente está trabalhando e empenhado muito. Quero agradecer, inclusive, todo o trabalho e empenho da nossa Guarda Municipal. Nós temos um trabalho e uma operação que chama Operação Batatais Mais Segura, que é um trabalho realizado entre a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. São as forças de segurança trabalhando em conjunto, também junto com a Defesa Civil de Batatais, e nisso nós fazemos um trabalho efetivo no nosso município. Além disso, nós efetivamos a atividade delegada, onde o município ele contribui com o pagamento dos policiais militares que estão trabalhando numa escala extra. Nós temos hoje, então, uma viatura a mais da Polícia Militar, com mais policiais na cidade de Batatais para poder fazer a ronda e a proteção da nossa população, pago com os impostos do nosso munícipe, né? Então o município ele vem e custeia mais policiais e mais viaturas na rua da nossa cidade. Além disso, nós estamos já finalizando o processo de monitoramento de câmeras na nossa cidade. Inclusive está lá na minha mesa para eu despachar esse processo. Nós já fizemos a licitação
dos pontos que serão colocados essas câmeras de segurança, né? Já foi aprovado, já foi licitado e já foi entregue esse processo, e nós já estamos, através de todo esse projeto, fazendo a licitação. Eu vou despachar provavelmente essa semana. Na nossa cidade nós teremos mais de 120 câmeras em todas as entradas e saídas e nas ruas mais movimentadas do nosso município. Câmeras que vão ler a placa dos veículos, que vão filmar todos os veículos e fazer a identificação facial das pessoas também, para poder gerar ainda mais segurança para a nossa população. A gente vai trabalhar com inteligência para poder fazer todo esse trabalho. Então, nós estamos fazendo um trabalho conjunto para que a gente possa garantir cada vez mais a segurança para todos os munícipes. Perfeito. Também aqui Luiz Cláudio parabenizando pelo trabalho e perguntando do Distrito Industrial. O prefeito começou a questão da iluminação, se tem previsão aí já para que as empresas possam se instalar. Em relação ao Distrito Industrial, uma ótima pergunta. Nós iniciamos a nossa gestão e fizemos a implementação e a troca de um novo projeto para que a gente pudesse, através desse projeto, encaminhar para a CPFL para ser novamente aprovado pela CPFL. Ele foi aprovado, nós buscamos os recursos, nós fizemos uma licitação e para a implementação do posteamento, da fiação, dos transformadores, dos braços de luz e da iluminação pública, foi um investimento de mais de R$1,5 milhão da Prefeitura de Batatais. Nós colocamos também toda a questão de água, colocamos um novo reservatório de água e nós fizemos a solicitação para que a CPFL fizesse a interligação da energia elétrica. A CPFL tinha um prazo de 6 meses para fazer a entrega, que termina agora no mês de abril. Então, a CPFL já iniciou esse trabalho, praticamente quase todo o distrito já está energizado, já está iluminado. Nós já concomitantemente, junto com esse processo, nós já fizemos a solicitação na CETESB para poder fazer a liberação e ter as licenças ambientais para poder iniciar o trabalho, iniciar os testes de bombeamento de esgoto. Então, assim que a gente tiver toda a energia elétrica liberada no Distrito Industrial, a gente vai iniciar a questão de bombeamento, porque a gente tem que ter lá pelo menos 15 dias ininterruptos de trabalho de bombeamento de esgoto e as liberações ambientais da CETESB. A Prefeitura já fez também as contrapartidas ambientais, que era o plantio de 3.000 mudas em uma área do Distrito Industrial, já foram feitas. Então a gente está somente esperando agora essas questões técnicas e burocráticas. Eu acredito que nos próximos meses, não vai demorar muito, a gente vai poder entregar o Distrito Industrial para todas as empresas que já fizeram aquisição dos seus lotes lá há bastante tempo, e daí sim nós vamos licitar os 15 lotes restantes para que a gente possa finalmente começar a ter as construções para gerar mais renda e mais emprego para toda a nossa população. Muito bom. Aqui Lucas, via Facebook aqui, pedindo uma atenção especial à Rua Evaristão, não é? Em especial no setor próximo aí ao supermercado. Ele diz que em horário de pico fica intransitável pelo fluxo de carros, ônibus e motos, também das crianças que saem da escola, e fica muito perigoso, não é? Ainda tem o estacionamento próprio do supermercado, que fica na mesma rua. Se poderia ser feita uma análise aí para o setor de trânsito e talvez colocar mão única na área. Quero mandar um abraço para o Lucas, né? É uma questão que a gente já recebemos alguns pedidos. O pessoal da engenharia de trânsito, os nossos engenheiros já foram lá fazer um estudo, inclusive para poder fazer um trabalho. Lá tinha uma valeta lá que era complicada, né? Para fazer um trabalho lá de melhoria do local, né? Inclusive para poder ver quais são as possibilidades de mudar a questão de realmente ter uma mão única ali, porque realmente nos horários de pico o trânsito ali é muito grande e está se tornando um local muito perigoso, tanto para os pedestres, para as crianças que passam por ali, para todo mundo que transita, como também para os veículos, para os motociclistas e para os ciclistas. Então a nossa equipe de engenharia já está fazendo essa análise para ver qual é a melhor possibilidade para o local. Perfeito. Para encerrar aqui, Silvia, né, perguntando se é possível aí ser atendida pelo prefeito, né, como agendar, né, pode ser agendado na prefeitura, qual é o trâmite? Quero mandar um abraço para a Silvia. Todos os dias nós fazemos agendamentos e atendimentos na prefeitura, né? Só nesse último mês que
eu suspendi e cancelei todos os agendamentos. Eu tive um problema familiar com o meu pai, algumas cirurgias, algumas questões. Então eu suspendi os atendimentos, cumpri somente a parte burocrática, né? Então eu estou com a agenda desse último mês aqui atendendo todos os dias. O André Calçados está nos acompanhando aqui. A gente está fazendo atendimento de meia e meia hora, né? Inclusive eu trazia uns 5 minutinhos para chegar aqui, porque hoje pela manhã nós atendemos quase 10 pessoas, né? Agora à tarde também eu tenho agenda até à noite. Então falo para ela ir na prefeitura ou ligar lá e falar com a Fernanda para ver qual que é o melhor dia para fazer a agenda, né? Inclusive eu acredito, até um pessoal ligou hoje lá, a gente vai ter agenda, eu acredito só depois do dia 15 do mês que vem, mas ela liga lá, fala com a Fernanda que ela vai colocar lá na agenda para a gente poder estar se falando. Perfeito. E encerrando aqui nosso último espectador, pedindo uma atenção com relação a testes de Covid e dengue, não é? Muitos espaços de saúde estão aconselhando a fazer no particular, em especial quando as pessoas passam pela UPA, e aí o espectador pede aqui uma atenção, porque muitas vezes o paciente tem sintomas similares e fica sem saber qual das duas enfermidades possui. Em relação à questão dos testes de Covid e de dengue, ele só é realizado hoje, Luciano, com a orientação médica. Então, ele faz a avaliação médica e o médico determina qual é a pessoa que realmente tem que fazer esse exame. Nós temos os públicos prioritários, não só em Batatais, mas toda a rede pública de saúde, não só do estado de São Paulo, mas do país, está fazendo dessa forma, até porque nós temos hoje uma dificuldade de aquisição de testes, não só de Covid, como também de dengue. Não existe teste para comprar, né? O município, inclusive nas redes, na rede particular, também tem dificuldade da aquisição desses testes, né? A gente estava conversando com os laboratórios da cidade, nós fizemos uma reunião com a vigilância sanitária, inclusive, e eles também relataram uma dificuldade muito grande no particular para fazer aquisição de testes, tanto de Covid como de dengue. E a rede pública está fazendo de acordo com os públicos prioritários, que são idosos, pessoas com comorbidades ou crianças, né? E também aquelas pessoas que fazem a avaliação e o médico determina que ele tem que realmente fazer o exame. Prefeito, quero agradecer imensamente a participação, deixar o espaço aqui sempre à disposição, não é, para fazer essa ponte com a comunidade, esperando sempre poder continuar trazendo boas notícias. Muito obrigado, Luciano, mais uma vez pela oportunidade, agradecer a TV Educadora, sempre é bom a gente estar presente, conversando, batendo papo, falando diretamente com a nossa população. Às vezes o tempo é curto, os assuntos são muitos, né? Para a gente poder estar aqui batendo esse papo, conversando, prestando contas para a nossa comunidade. Eu me coloco aqui sempre à disposição da nossa população, porque a gente fala sobre as políticas públicas, sobre as obras, sobre o que está acontecendo no nosso município, né? E também ouve a população para saber dos problemas que estão afligindo no dia a dia do seu bairro, da sua comunidade, e aos poucos, na medida do possível, de acordo com as possibilidades da administração pública e da prefeitura, porque os problemas são infinitos e os recursos eles são finitos, eles são poucos, nós estamos atendendo a nossa comunidade para fazer o melhor possível. Então, eu me coloco aqui sempre à disposição para que a gente juntos possamos fazer o nosso melhor. Eu gostaria sempre de lembrar que em algumas questões as responsabilidades elas são sempre divididas e compartilhadas, principalmente em relação ao combate à dengue, em relação à limpeza pública, à limpeza da nossa cidade. Nós temos hoje uma área de triagem e de transbordo que recebe móveis velhos, nós recebemos camas, colchão, televisor, enfim, todo esse tipo de material que, se ficar ao tempo, acumula água e gera dengue, e a gente ainda vê, e é gratuito, né? A prefeitura paga para o cidadão. E a gente vê que, infelizmente, ainda nós temos pessoas que descartam tudo isso nos canteiros, em terrenos baldios, nas praças, às margens da nossa cidade, né? Isso faz com que a gente acumule água parada, tenhamos criadouros de dengue, né? E também no fundo do nosso quintal, enquanto cidadão, eu falo aqui, nós temos que fazer a nossa parte, porque 75% dos criadouros de dengue estão dentro dos nossos lares, dentro das nossas residências. Então, se nós mesmos, enquanto cidadãos, não fizermos a nossa parte, com absoluta certeza a gente não vai conseguir vencer esses grandes problemas que nós temos. Então, eu quero aqui colocar a Prefeitura de Batatais sempre à disposição da nossa população, pedir que nos nossos mutirões
as pessoas recebam os nossos agentes de endemias, os nossos agentes da vigilância sanitária, né? Todos os sábados nós fazemos mutirões com mais de 100 pessoas envolvidas, tanto do setor de obras como da Secretaria de Saúde, e algumas pessoas, muitas pessoas, Luciano, não recebem os nossos agentes, não querem deixar os nossos agentes entrar dentro das suas casas para eliminar os focos de dengue. Nós estamos eliminando muitos focos de dengue dentro dos quintais dos moradores aqui da nossa cidade. Então recebam bem os nossos funcionários que estão prestando um serviço de excelência nesses nossos mutirões, e juntos nós estamos combatendo o mosquito, combatendo e eliminando os criadouros. Então contem sempre comigo, contem com a Prefeitura da Estância Turística de Batatais. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e uma ótima semana.